Neste lindo dia, quero agradecer a Deus e ao pastor presidente pelo privilégio que me dão de trazer uma palavra para todos nós. E ao mesmo tempo, saúdo aos amados irmãos com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abramos a palavra de Deus no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Assim está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Oremos. Pai Todo-Poderoso, em cuja presença estamos, agradecemos esta oportunidade de fazermos uma reflexão da Tua Palavra. Queremos pedir, Senhor, que fortifiques a nossa fé através da mesma e tornemo-nos, Senhor, firmes e inabaláveis, acreditando nestas verdades todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos fazer uma reflexão sobre o tema Jesus, o Senhor da vida. Aleluia. Muita gente conhece apenas Jesus homem, mas aqui diz: no princípio era o Verbo, ou seja, a palavra, e a palavra ou o Verbo estava com Deus, e o Verbo, ou seja, a palavra, era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não compreenderam. Ali estava a verdadeira luz, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade, não nasceram do sangue, nem da vontade do varão, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. E o versículo 14 do capítulo 1 diz: e o Verbo, Shalamai Shandalai, aquele que no princípio era o Verbo, no versículo 1, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Jesus era Deus e estava com Deus Pai, mas teve que se fazer homem no seio da Virgem Maria. E Jesus nasceu pelo processo de partenogênese. Ele foi, através do Espírito Santo de Deus, é que ele foi gerado no ventre de Maria. E Jesus tinha que se fazer homem, porque como Deus, sem corpo, não podia derramar o seu sangue para purificar-nos de todos os nossos pecados. Amigos, irmãos, reconsideremos este facto. O sabão, o omo, o detergente, a lexívia, lavam as coisas sujas, a nossa roupa. Mas os nossos pecados só podem ser lavados através do sangue de Jesus Cristo. É por isso que Ele, sendo Deus e Criador de todas as coisas, pois sem Ele nada do que foi feito se fez, Ele teve que se fazer homem, nascer menino, crescer, sentir o que nós sentimos, ter a fome que nós temos, as dores que nós temos, as dificuldades que nós temos. E aos 33 anos aproximadamente, foi ao madeiro, naquela cruz, e ali deu a sua vida por mim e por ti. Então, sem Cristo, nada teria sido construído, porque sem Ele nada do que foi feito se fez. Se vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16 até o versículo 18, lemos: porque nele, refere-se a Jesus dentro do contexto, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele.
e Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Tudo que existe foi criado por Cristo. Foi criado por Ele. Sejam tronos, governos, poderes, autoridades, sejam galáxias, sejam planetas, cometas, estrelas, meteoritos, sejam mares, vales, rios, animais marinhos, da fauna bravia, animais domésticos, riquezas do solo e subsolo. Inclusive, nós, os seres humanos, fomos criados por Ele e para Ele, e a glória a Ele. Então, Jesus é o Senhor da vida. Por quê? Porque Ele criou todas as coisas, Ele deu vida a todas as coisas. Então, Ele é o Senhor da vida. Não apenas isto, mas Jesus é o Senhor da vida, porque Ele tem poder para ressuscitar os mortos. Se nós conferíssemos Lucas capítulo 7, versículo 14 e 15, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Se nós conferíssemos Lucas capítulo 8, versículos 54 e 55, veríamos que Jesus ressuscitou a filha de Jairo, dizendo: menina, a ti te digo, levanta-te. E ela levantou-se. E o Senhor ordenou aos seus pais que desse a menina de comer. E os pais estavam todos maravilhados daquele acontecimento, porque Jesus é o Senhor da vida. Se nós conferíssemos a história muito conhecida de João capítulo 11, da ressurreição de Lázaro, nos versículos 43 e 44, Jesus ordenou para que o Lázaro saísse da sepultura, e ele saiu. E depois de o tirarem as faixas e as ligaduras, deixou que pudesse andar livremente. Jesus é o Senhor da vida, porque Ele não só é Criador do mundo, mas também Ele ressuscita os mortos. Aleluia! Jesus Cristo dá vida àquilo que não tem vida. Seja um morto físico ou um morto espiritual, Ele é especialista em dar a vida. Jesus também é Senhor da vida, porque Ele próprio ressuscitou dos mortos. Aleluia! Não só ressuscita, mas ressuscitou. Quem é que teve poder para ressuscitar dos mortos e permanecer vivo? Nem os mortos que Jesus ressuscitou, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro. Chegou um tempo, depois de viverem um tempo considerável, que tiveram que morrer. Mas Jesus Cristo, Ele morreu uma morte horrenda de cruz, de dor e sofrimento, crucificado, mas depois foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para todo sempre. Esteve entre os seus discípulos num período de 40 dias e depois subiu ao céu, onde está sentado à direita de Deus Pai, e de lá vai descer, aleluia, para levar a sua igreja, que lhe aguarda com alegria para aquele dia eterno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Aí, estimados amigos e estimados irmãos, quem mais dentre os famosos, dentre os célebres, dentre as celebridades, que morreu e ressuscitou e continua vivo até o dia de hoje? Tanta gente importante, fundadores de religiões, morreram. E os seus túmulos, os quais podem existir, ainda dizem: aqui jaz Maomé, aqui jaz XYZ. Encontramos Maomé morreu, foi sepultado. Buda morreu. Confúcio morreu. Grandes pensadores e grandes homens célebres, como Karl Marx, Friedrich Engels, como Mao Tse-tung, Vladimir Ilyich Lenin, eles morreram. Foram famosos e a história ainda fala deles, mas não ressuscitaram. Em alguns casos, até as relíquias desses homens podem ser vistas e observadas. Tanta gente famosa, atores, atrizes, morreram e
continuam mortas até o dia de hoje. Encontramos grandes filósofos no mundo inteiro, grupo Sócrates, Aristóteles, Platão e tantos outros sábios. Eles morreram e a sua história acabou. Mas Jesus Cristo, que era Deus, fez-se homem, teve um dia de nascimento como homem, foi até os 33 anos, morreu na cruz, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para todo o sempre e tem as chaves da morte e do inferno. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Ele é o Senhor, ele é o dono do universo, ele é o Criador de todas as coisas, ele é o Senhor da vida. Jesus também é Senhor da vida, não só porque criou todas as coisas, não só porque tem poder para ressuscitar os mortos, não só porque Ele ressuscitou dos mortos, mas porque também Ele tem poder de dar a vida eterna, esta vida que não é contada pelos dedos das mãos, esta vida que é eterna e duradoura. Aleluia! O homem, desde que foi concebido no ventre de sua mãe, mesmo antes de ser dado à luz, já é um ser eterno, a partir desse momento. Porque, por mais que venha a ser um aborto espontâneo ou provocado, ele já tem um espírito. E quando, porventura, pela graça de Deus, não é um aborto, mas ele acaba por nascer normalmente, ele não só tem corpo, mas também tem espírito. Infelizmente, muitos seres humanos, muitos homens, só pensam que eles são corpo e só vivem alimentando o seu corpo e não se preocupam com a sua alma nem com o seu espírito, que também precisa estar bem nutrida e ter comunhão com Deus, porque o espírito do homem é eterno. Na morte, o corpo vai ao pó, mas o espírito tem contas a ajustar com Deus. Se anda com Cristo, se anda com Deus, conforme a sua palavra, será cidadão dos céus. Mas se não, o inferno o aguarda. E então Jesus tem poder para dar a vida eterna. Podemos conferir isto em João e podemos ler versículo 24 e 25. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Aleluia! Aleluia! E agora Jesus brevemente está voltando. Todos os acontecimentos que estão se dando apontam para o seu regresso. E quando Ele estiver voltando, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Enquanto nós que estivermos vivos, então seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Jesus é o Senhor da vida, não há que duvidar. Jesus, Ele é o Criador de tudo. Ele que deu vida a tudo, por isso é o Senhor da vida. Ele tem poder para ressuscitar os mortos, por isso é o Senhor da vida. Ele é o único que ressuscitou e está vivo para todo sempre. É Jesus e Ele tem poder para dar a vida eterna a todos aqueles que nele creem, que o recebem com sinceridade como Senhor e Salvador das suas vidas, e a partir daí ficam ligados e unidos com Jesus. Estes terão a vida eterna. Eles já têm, mas desfrutarão ao vivo. Estimado amigo, eu aconselho você a não ser arrogante e prepotente, mas a fazer as pazes com Deus e receber o seu Filho Jesus Cristo para que tenha vida eterna. Estimado irmão, não abandone a sua fé, dê graças a Deus pela sua salvação, fique firme em Cristo, agarrado como se estivesse no alto mar a uma âncora segura. Este é Jesus, o Senhor da vida. Oremos. Pai amado, obrigada pela Tua palavra. Ajuda-nos a estarmos alicerçados na mesma. E, Senhor, podermos compartilhar para aqueles que não têm Cristo esta verdade, para que também sejam filhos de Deus como nós somos. Guarda-nos para que nada deste mundo nos separe
da união com Cristo. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Muito obrigada. Amém. E que Deus ricamente possa abençoar aos queridos irmãos. Aleluia.